Vamos começar com uma anatomia. Como eu disse, uma anatomia muito básica, tá? Uma anatomia, vamos dizer assim, uma anatomia simplificada, principalmente da área externa do olho de um cão ou de um gato, tá? Aqui eu trouxe uma imagem de um cachorro, mas é a mesma coisa se você considerar um gato. Então, na anatomia externa e bem simplificada, nós temos alguns pontos importantes que interferem no entendimento da nossa aula de hoje. Então, aqui, canto nasal, também conhecido como canto medial, né? Esse canto interno do olho. E aqui fora, o canto lateral, também conhecido como canto temporal. Nós temos os cílios, a pupila e a íris, a conjuntiva bulbar aqui em branco, né? A gente visualiza esbranquiçado aqui. E a nossa terceira pálpebra. A terceira pálpebra é importante vocês fixarem que ela também pode ter um outro nome. Você pode encontrar facilmente na literatura como membrana nictitante ou terceira pálpebra, certo? E essa terceira pálpebra, a gente tem duas faces, vamos dizer dessa forma, duas superfícies. Então, aqui acima é o que a gente já consegue visualizar, principalmente quando o animal está com essa protusão da terceira pálpebra. Então, nessa figura acima, o que você visualiza é essa face da pálpebra, que é a face da terceira pálpebra, perdão, que é a face palpebral. Aqui já nessa imagem abaixo, esse animal está anestesiado, estava sendo preparado para uma cirurgia. Você percebe que o cirurgião, a gente pegou e está evertendo essa terceira pálpebra. Então, a gente consegue ver a parte interna. E essa parte interna ela é chamada de face bulbar ou superfície bulbar. E quando o paciente fecha o olho, a terceira pálpebra ela vai recobrir parcialmente a córnea do paciente. E o que vai encostar na córnea, então, é a face bulbar da terceira pálpebra. Aqui eu trouxe, então, outra imagem, só para a gente entender um pouquinho melhor de como essa terceira pálpebra é formada, como que ela funciona. Então, imagine que aqui, ó, onde eu estou colocando o meu cursor, é onde está o bulbo ocular, o olho. Então, aqui nós temos, como eu disse, a face bulbar, ou face ou superfície bulbar. Aqui por fora, a superfície palpebral ou face palpebral. E é importante você saber que o que mantém a terceira pálpebra no lugar, no formato que ela tem, é uma cartilagem que existe no seu interior. Ela é uma cartilagem em formato de T, como eu trago aí nessa imagem, nessa figura. É uma cartilagem que é formada por uma cartilagem hialina nos cães e uma cartilagem elástica quando a gente considera os gatos. E na base dessa e na base dessa cartilagem, nós temos então a famosa glândula da terceira pálpebra, que vai ser o nosso assunto da aula de hoje. Certo? Então fica na base, lembrando então, por ela ter essa conformação em T, ela tem a face horizontal, que fica mais próxima da borda da pálpebra, da terceira pálpebra, e tem essa face vertical, que na base dessa face vertical é onde a gente tem inserido, então, a nossa glândula da terceira pálpebra. Vamos falar, então, das funções da terceira pálpebra. Por que os cães e os gatos têm a terceira pálpebra, né? Não só os cães e os gatos, né, pessoal? Mas nós vamos falar aqui, então, de cães e gatos. Primeira função da terceira pálpebra é proteger mecanicamente a superfície ocular. Ou seja, quando ela sobe e cobre a córnea e depois desce, quando se abre o olho, ela faz com que haja uma lubrificação. Ela vai distribuir o filme lacrimal sobre a córnea. Além disso, ela vai retirar sujidades e vai remover restos teciduais quando isso acontece. Uma outra função importante que é a função imunológica. Não sei se vocês conseguem perceber aí, olha, isso aqui então também é uma terceira pálpebra que está sendo elevada, né? Está sendo demonstrado aqui nessa figura a face bulbar da terceira pálpebra. Então dá para perceber aqui, olha, que tem uns pontinhos vermelhos nessa face. Isso aí nada mais é do que o tecido linfóide. Então há um tecido linfóide na terceira pálpebra, além da glândula no seu interior também. Esse tecido linfóide é importante que produz anticorpos, principalmente IgA, que é importante para a proteção do olho como um todo, certo? E por último, e não menos importante, nós temos a função de produzir lágrima, tá? Então, aqui eu trago um esqueminha mostrando que nós temos duas principais. Existem outras glândulas menores
de menor importância clínica, vamos dizer assim, mas nós temos duas glândulas lacrimais mais importantes aí no bulbo ocular, no olho. Nós temos aqui, ó, na face dorsal, nós temos uma glândula maior, uma glândula bulbar, que seria, vamos dizer assim, a nossa glândula principal. E, como eu já disse, próximo aqui, então, na base dessa cartilagem, principalmente na extremidade do T aqui, né, na extremidade vertical do T, nós temos a glândula da terceira pálpebra. Há muito tempo atrás, acreditava-se que essa glândula da terceira pálpebra não tinha uma grande função. Acreditava-se, inclusive, que a produção lacrimal dela era ínfima, que não interferiria no total da produção lacrimal, que o total mesmo, a parte importante da produção lacrimal, ficaria com essa glândula principal. Estudos, né, desde 1980 vem mostrando que a glândula da terceira pálpebra, ela sim tem uma produção lacrimal importante, que pode variar de acordo com o indivíduo. Então, a literatura nos relata que tem animais que 30% da lágrima é produzida pela glândula da terceira pálpebra, alguns animais 40, 50, chegando até 57, 60% da produção lacrimal, em alguns pacientes, pode ser responsabilidade dessa glândula da terceira pálpebra. Então, sabendo que ela tem sim uma importância, ela não é uma glândula que não tem efetividade na produção lacrimal, certo? Então, vamos falar por que a gente produz lágrima, por que os animais produzem lágrima, por que a importância dessas duas glândulas. Vamos então falar das funções da lágrima. Primeiro, lubrificação do olho, né? Diminui o atrito. A pálpebra, toda vez que ela desce sobre a córnea, ela teria um atrito. Quando a gente tem a lágrima ou o filme lacrimal, vamos chamar melhor então de filme lacrimal, ela acaba protegendo essa córnea do atrito com a pálpebra. Proteção contra infecções, né? Porque quando a terceira pálpebra, o tecido linfóide dela produz anticorpos, isso vai cair na lágrima. Então, tem uma função contra infecções, uma função imune importante, remove partículas estranhas e acaba fazendo também a nutrição e a oxigenação do olho. Trouxe então um esqueminha aí para a gente falar um pouquinho, bem rapidamente, do esquema de drenagem da lágrima. Então, nesse esquema, a gente tem aqui, ó, em cima, nós temos a glândula principal, ou a glândula lacrimal orbital, que em alguns animais ela vai ser responsável por 70% da produção lacrimal, em outros um pouquinho menos, né? Imaginando que a terceira pálpebra vai ter uma produção maior nesses pacientes, essa lágrima vai ser drenada através de canalículos para o interior do olho, da cavidade ocular. Essa glândula, então, além da glândula lacrimal, produz o filme lacrimal e a lágrima, não sei se vocês se lembram aí da anatomia, para quem já teve a parte da anatomia, que nós temos dois pontos lacrimais, tá? Esses pontos lacrimais, a gente tem um aqui, ó, na pálpebra superior, bem próximo do canto medial, e um outro ponto lacrimal, mas também medial, só que agora na pálpebra inferior. Então, a lágrima vai cair nesses pontos lacrimais, vão ser drenados por dois canalículos, como está mostrando aqui, ó, na figura. Essa lágrima vai cair, então, no saco lacrimal. Desse saco lacrimal, ele vai ser drenado pelo ducto nasolacrimal lá para a narina do paciente. Vai se abrir bem próximo, assim, da abertura da narina, tá? Em alguns pacientes, a gente também pode ter uma abertura também em cavidade oral, próximo ali aos molares, mas a grande maioria vai se abrir próximo à cavidade nasal, bem na extremidade da cavidade nasal, e assim a gente tem a drenagem da lágrima. Então, toda a lágrima que é produzida vai ser drenada e vai cair, acaba caindo na cavidade nasal. Alguma porção dessa lágrima também vai se perder por evaporação, mas a grande maioria vai ser drenada de forma natural, desde que a gente não tenha nenhum problema em canalículo, né? A gente sabe que tem pacientes que têm alguns problemas de obstrução desses canalículos, e a lágrima acaba, ao invés de ser drenada, ela acaba saindo, né? Molhando aqui essa região do cão, mas se não tem nenhum problema, ela vai ser drenada para a cavidade nasal. Então, vamos relembrar aqui, vamos falar um pouquinho dos componentes de um filme lacrimal. Só quero relembrar para vocês aqui, se vocês ainda têm dúvida quanto à anatomia, a anatomia que nós falamos aqui foi uma anatomia muito superficial, tanto da anatomia como do olho como um todo, como aqui
do mecanismo de drenagem da lágrima. Mas não se esqueçam que no VET profissional nós temos uma área somente de oftalmologia, com várias aulas que englobam desde a anatomia do olho, desde a farmacologia, quais os medicamentos usar, quais os medicamentos não usar, as principais alterações. Nós temos também lá aulas de de tratamento de várias afecções que acometem o olho, tá? Então não deixem de assinar, não deixem de assistir essa área de oftalmologia que a gente tem lá no VET profissional. Então vamos lá, os componentes do filme lacrimal. Não sei se você sabe, que a lágrima, que o filme lacrimal que fica sobre a córnea, ela tem 3 fases, vamos dizer assim, ela é dividida em 3 partes. A camada mais externa, que está em amarelo, ela é formada principalmente por um material lipídico, e ela é produzida por essas glândulas que a gente tem aqui, ó. Tá vendo em branquinho? Nós temos essas são as glândulas de meubômio, que produzem essa parte lipídica que compõe a face mais externa do filme lacrimal. E qual que é a importância dessa face mais externa, dessa fração mais externa ser lipídica? O fato dela ser lipídica auxilia no fato de que a lágrima ela vai ficar mais tempo em contato com o olho, ela não vai evaporar tão rapidamente, tanto que se o animal tiver um problema nessas glândulas de meubômio e a produção lipídica diminuir, a lágrima vai evaporar com mais facilidade, certo? Então é importante para que a evaporação seja mais demorada, fique mais em contato com o olho, o filme lacrimal. A segunda parte, a segunda porção do filme lacrimal, aqui em azul, ela é formada pela parte aquosa, que é a parte que vai ser produzida pela glândula da terceira pálpebra e pela glândula bulbar, aquela que eu chamei de glândula principal. Então, elas vão produzir essa fração, tá? A fração aquosa, que é a fração do meio, é a maior fração do filme lacrimal. E, por último, aqui nós temos em verde, nós temos a última porção da lágrima que fica realmente em contato com a córnea, que é a face mucosa. Você também pode encontrar na literatura como fração mucoproteica do filme lacrimal, certo? Que é produzida pelas células caliciformes da conjuntiva do paciente. Então, nós temos essas 3 partes que são importantes para a manutenção da sanidade do olho do paciente. Lembrando que algumas pessoas, alguns livros consideram o filme lacrimal como uma quinta camada da córnea. Vou só relembrar aqui com vocês que a córnea ela tem 4 camadas. A camada mais externa, que é a camada epitelial. Nós temos o estroma, e, mais interno ao estroma, nós temos então a camada de DCM e mais interno, a parte mais interna, que é a camada endotelial. E muitos autores consideram então o filme lacrimal como a quinta camada da córnea, como a camada mais externa. Então você pode encontrar dito dessa forma, como se o filme lacrimal fosse a quinta camada da córnea, certo?